Oi, tudo bem? Eu sou o Guigo, né? Eu sou uma pessoa branca, eu tenho barba relativamente grande, escura, cabelo curto escuro também. Eu tô vestindo uma camiseta cinza e eu tenho muitas tatuagens no meu corpo. E esse é o RH Sem Filtros, né? Um podcast para quem quer estar à frente. E hoje a gente está indo numa dinâmica um pouco diferente. A gente fechou uma parceria aqui para apresentar alguns episódios com a Lip e com a Start Carreiras. E esses episódios, que vão ser uma série de 6 ou 7 episódios, ainda não está muito bem definido, talvez a gente consiga até mais episódios trazer para vocês, sobre estratégias de jovens talentos e empregabilidade, né? Então a gente vai falar muito sobre como fazer um programa de estágio, quais são as melhores práticas, ou jovem aprendiz, né? Todo esse desenvolvimento de jovens talentos ao longo desses episódios, que serão lançados quinzenalmente, né? Começando hoje, e aí daqui 15 dias a gente vai lançar mais um, e daqui 15 dias outro, e outro. E hoje eu tô com o Matheus, que é da Lip, e ele vai se apresentar aqui para vocês. Olá, pessoal. Super feliz com esse momento, com esse espaço para a gente trocar mais sobre jovens talentos. Eu sou o Matheus, sou um homem branco, barba baixa, um pouco clara, cabelo baixo também, quase que um loiro ou algo parecido com isso. Estou usando uma camiseta preta com um escrito na lateral esquerda da Lip. Sou um dos fundadores da Lip. Comecei minha carreira como jovem aprendiz, depois estagiário, e estou animado para as nossas conversas aqui. Vai ser demais essa série. E hoje, né, para esse primeiro episódio, essa estreia dessa temporada de episódios sobre jovens talentos, a gente está com a Andrea, que foi a pessoa aqui dentro da GUP que liderou, né, a concepção do programa de estágio e acompanhou todo o programa que a gente fez ali no final de 2023, agora para os estagiários, né, estagiárias começarem agora em 2024. E eu vou pedir para a Andrea se apresentar e também se autodescrever, por favor, Andrea. Muito bem-vinda. Bom, obrigada. Eu sou a Andreia, sou uma mulher branca de cabelos castanhos, então que na altura dos ombros. Estou vestindo aí uma blusa preta de gola alta e estou num fundo branco aqui também. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. E antes assim da gente entrar nas perguntas sobre o programa de estágio, Andréia, conta um pouquinho de como que foi sua carreira, né, até você chegar aqui na GUP, até chegar com esse projeto enorme que a gente tem aqui na GUP, mas conta um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente conhecer um pouquinho mais. Bom, vamos lá, vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória. A minha formação é em psicologia, né? Então, desde o começo ali da minha faculdade, eu já tinha definido que eu gostaria de atuar no mundo corporativo, né? Muito diferente da minha turma, a minha turma toda queria clinicar e eu queria ir muito para esse mundo corporativo. E eu fui buscando estágios que pudessem me proporcionar um pouco dessa vivência. Foi onde aí eu comecei a ter a primeira oportunidade para atuar em recrutamento e seleção, como estágio, e dei início da minha carreira. Depois passei por uma consultoria de tecnologia, né, daqui da minha cidade, eu estou falando de Uberlândia, que tinha o desafio ali de montar uma área de RH e principalmente iniciando com foco em recrutamento e seleção. Por lá fiquei mais ou menos por 7 anos. Passei pela Everest, que hoje é a NTT Data, também uma empresa de consultoria em tecnologia. Fui para a ZUP, que é uma empresa do Grupo Itaú, ali focado 100% em recrutamento e seleção, né? Então a gente tinha recrutamento bem específico ali para produto, também para consultoria. E agora estou aqui na GUP, tá? Olhando aí para o time de recrutamento e seleção, estou aqui junto com esse grande desafio de trazer pessoas cada vez melhores aqui para nossa empresa. Maravilha. Que demais conhecer sua trajetória, muito legal. Temos uma especialista no tema para trocar com a gente Pois hoje, é. Então estamos bem acompanhados. Muito bem Recrutamento acompanhado. raiz, né? Então eu brinco que eu sou desde o recrutamento raiz até a evolução. Passou aí, por todas as os etapas, né, de transformações. E assim, vamos então começar, né, falar sobre o programa de estágio definindo o básico, né, esse tipo de programa de jovens talentos. Então, o que você, né, com essa experiência que você falou pra gente, que você relatou aqui, o que você já viu por aí que você poderia classificar como o básico, o requisito básico para criar um programa de estágio, e qual que é o padrão, né, quando a gente olha para jovens aprendizes, estagiários, trainees, né? Então, o básico. Então, assim, quando a gente vai falar sobre programa de jovens talentos, né, num todo, para mim o ponto principal é entender qual que é o objetivo da empresa com esse programa, né? Então, quando a gente começa ali a definir qual é o objetivo, o que a empresa quer com esse programa, a gente também vai traçando as responsabilidades de cada um, né? Porque a empresa tem uma responsabilidade em cima desse programa, a área que vai receber essa pessoa também tem a sua responsabilidade, e a pessoa estagiária também ali tem os seus compromissos, né?
Então, em cima disso, a gente traça ali o objetivo, as responsabilidades, a gente também pensa ali nos resultados, o que a gente busca com esse programa. A gente vai querer desenvolver essas pessoas, vamos querer contratar, efetivar essas pessoas aqui. Então, para mim, o básico ali, o essencial é um bom alinhamento que vai ajudar nessa estruturação de um bom processo seletivo, que vai avaliar comportamento que a gente espera, né, para uma pessoa estagiária. Então, quando a gente olha para pessoas ali de programas de entrada que estão iniciando na carreira, a gente não pode olhar 100% para conhecimento técnico, porque o programa de estágio ele é exatamente para isso, a pessoa adquirir cada vez mais conhecimento técnico. Então, a gente vai muito na linha de buscar ali olhar para comportamentos e atitudes que a gente espera para essas pessoas aqui dentro. Então, para mim, eu definiria ali como básico 3 etapas, né? Um bom alinhamento do objetivo do programa, um processo bem estruturado e um excelente acompanhamento também aí no desenvolvimento dessas pessoas. Só 3 etapas, mas de uma complexidade enorme. Eu ia trazer isso, assim, o básico que é muito complexo de ser feito para começar. Não é só em uma etapa, né? Não é só em uma etapa, mas realmente faz super sentido. E pegando um gancho aqui, André, acho que vocês enquanto GUP estão numa posição muito de referência, né, para os RHs, assim. Vocês são uma empresa fundada por pessoas de RH, que atuam com RH, e ter vocês compartilhando esse case é muito importante. Então, já começando pelo básico que você trouxe, qual foi o gatilho que gerou a vontade de criar esse programa? Por que vocês colocaram isso no ar agora? Por que foi uma prioridade no meio de provavelmente tanta coisa que vocês têm que resolver e lidar no dia a dia? Bom, aqui posso falar que a GUP acredita muito no desenvolvimento das pessoas, né? Nós sempre tivemos pessoas estagiárias aqui dentro da empresa, mas a gente sentiu a necessidade de um programa específico e muito mais estruturado para a gente não só atrair as pessoas, mas principalmente desenvolver esses jovens talentos, para que eles pudessem estar aptos aí para serem futuras lideranças da GUP. Então, um dos objetivos desse primeiro programa era trazer pessoas de mercado, né, excelentes talentos ali, para que a gente pudesse desenvolvê-las no futuro aí sentar em cadeiras de liderança. Eu acho que hoje aqui, quando a gente olha internamente, nós temos um time com diversas lideranças que iniciaram conosco como pessoas estagiárias. E a gente quer continuar esse legado, né? Então, promovendo aí um ambiente com bastante diversidade, muito inclusivo e gerando novas oportunidades aí para a geração que está vindo e formando futuros líderes 100% conectados com a nossa cultura. E é muito legal que você comentou, né, até fugindo aqui um pouco das perguntas, mas você comentou de geração, né? E eu imagino que para vocês, né, do RH, tem um choque muito grande de lidar com, você tem toda uma experiência, você já lidou com millennials, imagino que você também faça o recrutamento de pessoas baby boomers, né, de outra geração. E nesse programa de estágio, muito provavelmente todas as pessoas eram da geração Z, né? Como que foi essa conexão sua com essa geração que é tão diferente, né? Um grande aprendizado, né? Porque assim, a gente tem que sair lá do básico, né? Como eu brinquei ali no início, eu sou geração raiz, recrutamento e seleção. Então a gente tinha muito scripts, muitas coisas bem definidas e a gente vem hoje para essa geração que é muito antenada no mercado, que já trabalha os soft skills ali, que são coisas que a gente acaba avaliando durante um programa de entrada muito antes, né? Então a gente precisou adaptar muito um programa que chamasse a atenção dessa geração, que tivesse ali a cereja do bolo, né? Poxa, no meio de tantos programas, por que eu quero escolher a GUP, né? Por que a GUP é tão importante? Como ela vai contribuir aqui para a minha evolução enquanto carreira? Então, a gente precisou adaptar e trazer um programa bem disruptivo para chamar essa nova geração aqui, para fazer a diferença aqui com a gente. E que desafio, né? Porque chamar a atenção dessa geração e chamar eles realmente pro programa. E quando a gente entra, né, André, nesse tema e a gente vai abrindo assim, um programa de estágio e começa a discutir um pouco mais esse tema, a gente tende e a gente precisa cair muito num alinhamento cultural desse programa com o que acontece dentro da organização, né, que vocês valorizam. Como que foi essa definição dos inegociáveis do programa de estágio? Vocês fizeram esse alinhamento? Como que vocês fecharam esse tema? Boa.
Com base, né, ali no objetivo do programa de estágio, a gente acabou traçando uma persona que a gente desejava, né? Então a gente buscava aí inicialmente pessoas estagiárias que estivessem no último ou no penúltimo ano de formação e focamos muito em habilidades, né? Então tanto a postura ali, a gente buscava uma pessoa com postura mais empreendedora, que tivesse bastante protagonismo, espírito de liderança, já que a gente estava focando ali em formar futuros líderes aqui dentro da GUP, e trabalho em equipe, né? Então, todos esses comportamentos, essas atitudes estão super conectadas com a nossa cultura da empresa. E acho que o principal aqui é que essas pessoas tivessem um auto-grit, né? O que é um auto-grit aqui? É uma pessoa que tivesse garra, bastante resiliência e uma atitude transformadora, né? Que são comportamentos esperados e aderentes na nossa cultura, porque muito também pelo momento da GUP. Hoje a gente está aí, nós somos uma scale-up, então é necessário ter pessoas aí que tenham essa capacidade de flexibilidade, adaptação ao nosso contexto, né? Então a gente olhou muito para a questão de comportamentos esperados, mas com a régua ali inicial sendo a nossa cultura, a grande mestre aí do nosso processo. Muito bom. E assim, né, eu acho que a parte mais difícil de fazer um programa desse, não sei se é a mais, né? Porque todas imaginam que sejam muito difíceis. Mas uma bem complexa seja atender a demanda de cada área, né? Porque tem pessoa que veio pro time de marketing, tem pessoa que imagino que tenha ido para engenharia, para produto e tudo mais, né? E você joga ali, né, lança um programa, atrai um monte de gente pela marca, né? Provavelmente, pô, eu quero trabalhar na GUP porque tem esses benefícios, porque a GUP é legal e tal. Mas como que faz essa seleção atendendo essas demandas de cada área, né? Como que você entende que cada pessoa vai se adequar a essas exigências de cada área que são tão diferentes? E foi assim ou foi um processo reverso? Porque também pode ser, eu identifiquei um monte de talento e acho que esse talento se encaixa aqui. Então, até reformulando a pergunta, a busca foi por área ou buscou as pessoas e depois indicou as áreas? Como que foi esse processo? Foi mais um processo reverso, mas aqui se eu fosse caracterizar, eu traria ele como um misto. Por quê? O foco principal era trazer talentos aqui para a GUP, mas antes a gente mapeou internamente as áreas onde a gente tinha a oportunidade, né, de ter vagas, de alocar essas pessoas estagiárias. Essas pessoas que se candidataram no nosso programa, elas tinham esse conhecimento prévio ali de quais eram as áreas que tinham algumas vagas, não tinha certeza de que, se eu escolhi marketing, eu tenho certeza que eu vou estar dentro de um time de marketing, né? Então, a gente fez esse mapeamento, deu esse conhecimento para as pessoas. No momento ali da inscrição, a cada pessoa candidata ali escolhia algumas áreas que ela tivesse um pouco mais de afinidade, né? Então, a gente fez como se fosse um programa de estágio, quase um trainee. A gente fez um mix ali entre trainee e programa de estágio de trazer a pessoa certa. Por tratar ali, né, de um programa de estágio, o foco da seleção das pessoas era comportamentos ali aderentes à nossa cultura, como eu falei anteriormente, e que as pessoas estivessem aptas a serem desenvolvidos naquela área desejada. Então, eu também teria que ter o cuidado de, se uma pessoa de tecnologia, ela tem interesse em atuar em tecnologia ou tem uma vaga, eu vou direcioná-la para esse ponto. Perfeito. Muito dificilmente eu colocaria uma pessoa de tecnologia, às vezes, para trabalhar com financeiro, porque ela precisa ter uma base de conhecimento ali, né? Então, a gente focou muito nesse mix ali de tentar atender as áreas, mas muito trazendo talentos. Então, a gente tem um excelente talento aqui, você precisa desenvolvê-lo tecnicamente e comportamentalmente aqui. A gente está garantindo os pré-requisitos, mas a gente também vai desenvolver. Então, a gente passou por esse mix aqui. E dentro disso, essa é uma dúvida muito minha, assim. A gente lançou um guia de habilidades, né? E nesse guia fala das profissões que estão mais em alta, mas quando a gente pensa em profissões altas, a gente também pensa que existe uma grande... Esses profissionais são muito requisitados. Você sentiu alguma dificuldade, André, de encontrar profissional para alguma área determinada? Teve uma área que foi mais delicada, assim, nesse processo? Olha, aqui a gente não sentiu tanta dificuldade, né? Eu acho que a área que teve um pouquinho mais ali de cuidado foi a área de tecnologia, porque era uma área que precisava ter um conhecimento básico ali da própria faculdade mesmo,
em termos de raciocínio lógico, né, o conhecimento ali de algumas ferramentas específicas. Mas olhando por todo aqui, a gente foi muito feliz aqui com o nosso processo. Não sei se a gente acabou conseguindo, ao longo de toda a jornada, mapear muito bem os comportamentos e as habilidades que a gente precisava. A gente não teve uma dificuldade, viu? Que bom. E que importante é esse alinhamento que a Andrea traz, né? Então, lá atrás de um alinhamento cultural, agora um alinhamento de interesse dessa pessoa e do potencial que a área tem de absorver, porque senão você coloca essa pessoa, vai ficar ali um ano no programa de estágio, vai chegar no final, a área não tem demanda, aí você formou um profissional onde a empresa não precisa e aí descola totalmente, né? Então, bom saber que vocês fizeram esse trabalho, acho que constrói uma base muito sólida. Sua experiência assim. deu um orgulho Deu, de ver. pô, que legal ver isso acontecendo, assim, é gostoso de ouvir. E acho que o mais legal aqui, Matheus, é porque a gente também trouxe ali esse alinhamento para a liderança, para a gente não trazer as pessoas, né, as pessoas estagiárias, para ficarem só em atividades muito operacionais. A gente sabe que em alguns contextos, os estagiários às vezes entram ali numa atividade um pouco mais operacional e acaba não desenvolvendo tanto. Então aqui o nosso intuito era trazer as pessoas para desenvolvê-las. Então, olha, a gente não quer uma área onde a liderança vai falar que ela só vai fazer determinada atividade bem operacional. A gente queria onde as pessoas entrassem e tivessem desafios reais. Lógico que também a parte operacional ali, que, né, toda função tem ali, mas focando também nesse aprendizado e esse desenvolvimento. Então, foi um negociável aqui nosso também no começo do programa. Precisa colocar num lugar para destravar o potencial, né? Para fazer Exato, a pessoa a gente quer desenvolver, então se no futuro a gente quer contratar essa pessoa, a gente precisa trabalhar com ela aí ao longo desse ano. E eu vou até puxar uma etapa anterior. A gente falou agora um pouco de seleção, né? De onde a gente aloca essas pessoas. Mas para elas passarem pelo processo de seleção, a gente precisa atrair essas pessoas. Que é a tal dificuldade de chamar a atenção desse público e fazer com que eles entendam a GUP, queiram um programa de estágio. Como que foi esse processo de atração, de divulgação do programa? Tiveram alguma estratégia específica, alguma parceria, alguma dica que funcionou muito bem para vocês? Sim, para a gente assim, foi de extrema importância a gente definir parcerias ao longo de todo o processo, né? No nosso caso aqui, a gente buscava um perfil muito parecido, muito similar ao perfil de empresas juniores. Então, a gente acabou fazendo uma parceria com a Núcleo São Paulo, que nos apoiou em toda a divulgação, e aí a gente garantia que todo o nosso programa, toda a propaganda ali em cima do nosso programa fosse levada diretamente para essas pessoas que estão dentro dos movimentos jovens, que estão muito aderentes à persona que a gente queria, né? Então, a gente conseguiu ser muito atrativo. A gente teve um volume de inscrições muito positivo aqui do nosso lado, enquanto recrutamento e seleção até dificulta bastante, né? Quando a gente tem muitos talentos ali. Mas essa parceria foi extremamente importante, porque a gente conseguiu ir exatamente no público que a gente gostaria, né? Então, acho que eu super recomendo todo mundo aí que planeja, né, fazer um programa de estágio ou de programas de entrada, eles dão essa parceria, porque essas pessoas estão acostumadas já com o público que a gente quer, elas falam a linguagem delas, que é super importante, né? A gente está super aderente, que é o ponto que vocês trouxeram lá, a dificuldade da geração Z. Acho que eu busquei parcerias certas que pudessem me auxiliar nessa possível dificuldade aí de comunicação com a geração Z. Legal. Perfeito. E além obviamente a parceria foi um ponto muito certo, muito assertivo, muito importante. Mas você sentiu também que, porque assim, quando a gente fala de geração Z, a gente está falando de uma geração digitalmente muito presente, né? E você sentiu que outros canais também ajudaram muito encontrar esses talentos? Ou você acha que foi realmente a parceria que foi o que funcionou mesmo? Ou foi uma soma? Como que você sentiu isso? Olha, eu senti que foi uma soma, mas ali a gente utilizou muito a rede social, né? Então, olhando muito, principalmente para Instagram. Então, tanto através do Instagram da própria GUP, que a gente divulgou, quanto a Núcleo São Paulo também fez ali algumas divulgações via Instagram, que é onde o público acaba consumindo mais, né? Então, essa geração Z acaba consumindo ali, vai chamando atenção, às vezes vai arrastando alguns stories ali e tudo mais, mas a gente acabou conseguindo trazer esse ponto. Acho que o Instagram pra gente foi um canal super importante aqui na divulgação. Legal. A pergunta que eu tenho agora é, e depois da entrada? Como que vai ser? Porque você trouxe isso, né? Não adianta a gente atrair, recrutar, colocar aqui e esquecer. A gente precisa acompanhar e desenvolver essas pessoas
Porque você tem um objetivo ali, né, que precisa ser atendido. Como que isso está sendo feito, assim, do que vocês já viveram, quais são os desafios e aprendizados? Olha, que eu posso falar assim, que o diferencial do nosso programa de estágio foi o pós-seleção, né? Que contemplava muito um programa ali de onboarding completo, né? Então, todas as pessoas estagiárias, depois da contratação, durante o primeiro mês, eles tiveram ali um conhecimento de todas as áreas da GUP, todos os projetos estratégicos que a gente tinha. Então, meio que a gente realizou ali um onboarding rotation, né? Então, eles tiveram essa rotação em todas as áreas, eles tiveram trocas ali com a camada, a alta liderança ali para trocas das percepções, do que eles imaginariam que poderia ser muito positiva. André, desculpa te interromper. Você pode retomar um pouco a sua fala, porque deu uma travadinha pequena aqui pra gente? Se você quiser recomeçar do zero, pra você achar melhor pro seu raciocínio, tudo bem. Tá, então vou começar aqui falando um pouquinho qual que foi o diferencial aí do nosso programa de estágio, né? O diferencial, para mim, a cereja do bolo é que ele contemplava ali um programa de onboarding completo, né? Então, assim, todas as pessoas estagiárias, durante o primeiro mês, elas tiveram esse conhecimento de todas as áreas da GUP, de todos os projetos estratégicos. A gente realizou um onboarding rotation, que a gente chamou aqui internamente, né? Então, eles passaram durante 30 dias olhando para todas as áreas, para todas as situações, conhecendo na prática como é que era cada área, conversando com liderança e também trazendo ali trocas com a alta camada de liderança. A gente chamou aqui como mentoria reversa. Então, olha, agora você conheceu a minha área e o que você traz de input aqui para mim? O que você viu, o que você faria diferente? Então, foi uma troca bem interessante. E após esse primeiro mês, essas pessoas elas foram encaminhadas aí para as áreas, né, onde elas iam ser alocadas, e cada uma dessas pessoas elas teriam que desenvolver um projeto de onboarding, né, onde elas trariam ali uma melhoria para a área onde elas estivessem alocadas. Então, elas tinham 3 meses para desenvolver. Então, por exemplo, a gente encaminhou uma pessoa para marketing e ali a gente trouxe um desafio, né, de melhoria para a área. Essa pessoa trabalhou nesse projeto durante esses 3 meses e agora, recentemente, a gente teve uma agenda de apresentação. Então, cada pessoa estagiária trouxe qual era o projeto, qual era a sua área, quais foram os aprendizados ali e trouxeram os resultados também ali de cada projetinho. Então, foi uma agenda bem recente aqui, a gente trouxe o nome dela como uma colação de grau, né, como um fechamento de ciclo aqui, e de agora para frente a gente também vai ter desenvolvimento aqui até o final do ano. A gente tem agendas de desenvolvimento, a gente vai trazer soft skill, desenvolvimento de mindset e também conhecimento de novas ferramentas aí para que essas pessoas possam ir se desenvolvendo ao longo da jornada. Essa colação foi muito legal, né? Eu pude participar porque eu sou uma pessoa buddy, né? Que aqui a gente tem os buddies, que são as pessoas que acompanham, né, esse onboarding, ajudam um pouco na jornada de cada pessoa estagiária. E eu prestigiei, né, a apresentação de da estagiária da minha equipe. E foi muito legal, assim, no geral, assim, os projetos, muita coisa grande, assim mesmo, né? Quando a Andrea fala que contratou pessoas com essa questão do empreendedorismo muito forte para ser liderança, deu para perceber ali, com o tamanho dos projetos, sabe? Não era operacional, assim, tipo, lógico, tinha operacional, mas tinha muito estratégico por trás, assim, sabe? Então, deu para perceber nisso. Mas uma outra questão que me vem, que não tem nada a ver com isso, na verdade, a gente está agora acabando maio e em junho vem o mês do orgulho, né? Que a gente fala que é o mês do orgulho. E diversidade, né, para a GUP é um pilar muito forte. Como foi atrair talentos visando também essa questão da diversidade, né? Acho que para a gente encerrar aqui a conversa, acho legal. Eu vi o time, né, de estagiários e vi que tem, de fato, dá para ver claramente ali que teve esse tato, né, de escolher pessoas diversas. Mas como foi? Teve algum desafio? Foi fácil? Conta um pouquinho, André, por favor. Olha, para a gente era um dos inegociáveis do nosso programa também. A gente queria trazer um programa diverso, onde a gente pudesse ali ter pessoas entrando para trazer cada vez inclusivo, né? Então, acho que a gente também teve ali uma pessoa, né, PCD dentro do nosso grupo. Então, foi de extrema importância, bastante aprendizado para a gente também. Mas foi, não digo que foi fácil a gente atrair o público cada vez mais diverso, porque acaba que
o acesso ainda à educação ainda é um privilégio para algumas pessoas, né, infelizmente, mas a gente teve todo esse cuidado de olhar para todas as áreas, né, trazer ali cada vez mais essa publicação. Então, no Núcleo São Paulo, foco ali em empresas juniores, mas também em faculdades onde não tinham essa empresa júnior, né, porque a gente sabe também que não são todas as faculdades e universidades que possuem esse movimento jovem. Então, foi uma preocupação nossa, sim, trazer questão de diversidade e trouxemos isso em todas as etapas, né? A gente sempre foca ali para a liderança, olha, vamos trazer ali pessoas diversas para somar aqui para o nosso time, principalmente pensando que a GUP é uma empresa muito diversa. E que necessário, né? Porque se vocês estão formando as lideranças que vocês querem no futuro, se você traz um grupo de pessoas estagiárias que né, igual todas as outras pessoas que estão aqui dentro, você vai formar lideranças iguais. Então, acho que trazer essa diversidade na base e investir para que essas pessoas cresçam faz com que a gente tenha algumas lideranças mais diversas, né, em breve. Então, acho que é um trabalho médio e longo prazo que tem um potencial muito, muito grande. Que tem que começar em algum momento. Tem que começar, porque senão a gente fica, não, eu quero uma diretora, eu quero uma mulher preta, e etc. E elas existem, elas estão por aí. Mas a gente precisa formar mais, para que existam mais pessoas nessas posições. Muito bom. Para que mais pessoas consigam, né, se desenvolver e chegar lá, né? Então, esse foi o foco também. Muito legal, André. O papo, assim, foi ótimo, né? A gente... Eu acho que todas as respostas foram muito objetivas, assim, e eu que não sou do RH, pra mim, assim, ficou muito claro que teve muita estratégia por trás, que teve... foi muito bem pensado o programa. Claro que, às vezes, a gente pensa, né, em prazo, que você falou ali, que foi uma correria e tal, mas quando a gente tem toda essa estratégia, todo esse planejamento, mesmo a correria fica mais tranquila, né, e faz dar certo, né? Então, eu acho que foi muito legal esse papo, assim, para quem ouviu, para começar essa série aqui com a Lip, com a Start Carreiras. Foi um baita primeiro passo para a gente falar de programa Jovem Talentos, né, que para mim a maior importância que eu percebo é justamente essa formação dos profissionais do futuro, né? Então foi muito legal esse papo, muito obrigado por todo o conhecimento, por toda a experiência que você compartilhou com a gente. Obrigada a vocês. Assim, queria falar, acho que a mensagem final aqui é que façam programas de entrada, né? Desenvolvam os futuros talentos. Tem muito talento aí que está somente esperando pela primeira oportunidade. Então, acho que nós temos essa responsabilidade enquanto empresas para que esse desenvolvimento aconteça. Perfeito. E contem com a GUP, com a Lip e com a Start Carreiras para fazer isso. E fica o convite aqui, inclusive. Teremos outros episódios que estão saindo e sendo preparados aí, que vão somar nessa conversa e nessa discussão que a Andréa começou. Então, acompanhe, que tem coisa boa vindo pela frente. Valeu, muito obrigado. Valeu.